quero falar com vocês sobre louvor, ok? É alguma coisa que eu tenho ensinado no passado a algumas pessoas como César e Karine, a família Dami, Max e Emily, com certeza já ouvi eu falar sobre este assunto um pouco no passado. Mas eu não estou querendo falar sobre isso porque eu não acho que nós estamos faltando nesta área. É só que eu quero explicar um pouco sobre o que é louvor, o que é adoração, e por que nós fazemos isso em nossas vidas. Então, pega suas Bíblias e vamos ler 2 lugares na Bíblia. Vamos para Salmos, capítulo 150. E também nós vamos para o livro de Romanos. Romanos capítulo 12. Eu vou ler alguns versículos em cada lugar e vamos falar um pouco sobre louvor. Se Deus não mudar alguma coisa esta semana que vem, eu vou terminar o ensino sobre evangelismo e falando com pessoas sobre Jesus. Mas também eu vou entrar num assunto que eu acho que é extremamente importante para nós hoje em dia. A apostasia, o espírito de apostasia que tem aparecido no meio. Eu e pastor Marcos estávamos conversando sobre isso semana passada. Eu acho alguma coisa muito, muito importante em relação à área de evangelismo, ok? E por que nós precisamos falar com outras pessoas sobre Jesus Cristo. Então, esteja aqui semana que vem. Deus está já falando comigo sobre este assunto mais de uma semana e eu sinto no meu coração alguma coisa extremamente importante para a gente entender, ok? Para ter mais capacidade de ministrar nas vidas de outras pessoas e entender a necessidade, a importância de ministrar na vida de outras pessoas. Amém. É muito, muito, muito importante, ok? Então, esteja conosco semana passada. Eu tenho mais anúncios para fazer, mas vamos fazer mais tarde no final do culto. Então, Salmos 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-os pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com o saltério de cordas e a harpa. Louvai-o com o adufe e a flauta. Louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos. Louvai-o com os símbolos sonorosos. Louvai-o com os símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém. Vamos falar um pouco sobre louvor e adoração. Para começar, tem 2 palavras, louvor e adoração, que nós usamos frequentemente quando nós estamos falando sobre o tempo que nós temos num culto enquanto nós estamos cantando música. Não é a verdade? Quando as pessoas falam louvor ou adoração, o que é a primeira coisa que entra na mente de um discípulo de Jesus, um crente, ok? Entre na minha mente, na sua mente, aquele instante quando nós estamos juntos, pode estar em casa, pode estar no prédio da igreja, mas nós estamos com instrumentos cantando ao Senhor. A primeira coisa que entra em nossas mentes quando falamos estas 2 palavras. Mas estas 2 palavras não significam cantar, ok? Tem significados um pouco diferentes. Então, eu estou querendo explicar. Você pode cantar músicas evangélicas.
o dia inteiro e nenhuma vez louvar ou adorar. Nenhuma vez. Uma música evangélica é apenas uma música evangélica com letras boas se você não louve Deus. Ok? Pode cantar músicas evangélicas o dia inteiro e nenhuma vez está mesmo louvando Deus. Porque louvor e adoração tem algo a ver com seu coração, seus pensamentos naquele instante. Não é sobre a música em si. Vamos ler rapidinho o livro de Romanos, capítulo 12. Vamos ler versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Vou voltar aqui em instante. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Naquele primeiro versículo, as últimas duas palavras, culto racional. O que significa culto racional? No original, literalmente, é louvor. Nosso louvor. Nosso louvor a Deus. Este versículo está falando, não é uma canção, não é tocar um instrumento. O que é nosso culto racional ou louvor racional? Vamos ler este versículo de novo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, por causa da compaixão que Deus mostrou para a gente, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é o seu louvor, seu culto racional. Então, louvor é muito mais do que só cantar uma canção. É a apresentação das nossas vidas em sacrifício a Deus. Isso é nosso louvor racional. Por que é racional? Porque pensando bem que Jesus Cristo fez para você, o sacrifício na cruz é racional, gente, das nossas vidas em sacrifício a Ele de volta. Isso é o seu louvor racional. Então, louvor não é apenas cantar uma música. Podemos cantar músicas evangélicas o dia inteiro e nenhuma vez está apresentando sua vida, sua mente, sua alma ao Senhor em sacrifício a Ele. Estão entendendo? Louvor é muito mais. Quando nós cantamos, nós podemos louvar Deus. Quando nós estamos cantando, exaltando, glorificando o nome dEle com todo o nosso coração, com a expectativa, com quando nós estamos pretendendo fazer alguma coisa, é o nosso desejo, ok? Pretender esta intenção. Quando é sua intenção mesmo, naquele instante, dá tudo que você tem para Deus em sacrifício a Ele, dando glória e honra a Ele, exaltando o nome dEle, com expectativa mesmo dá o seu coração. Isso é louvor de verdade. Pode ser naquele instante de cantar uma música, Pastor John, durante um culto. Pode ser quando você está em casa, acordando de manhã e só amando Ele com todo o seu coração, agradecendo Ele pelas coisas que Ele tem feito na sua vida. Quando você está andando na rua, procurando uma oportunidade de falar com alguém sobre Jesus, em obediência a Ele, sacrificando sua vida em obediência a Ele, isso é louvor de verdade. Louvor é muito mais do que só cantar uma música. Nós podemos
louvar a Deus durante este momento, mas é muito, muito mais do que isso. Louvor literalmente significa exaltar o nome de Deus, dar glória e honra a Ele por causa das coisas que Ele tem feito para você. Quando você mesmo está sacrificando, você lembra aquele versículo 12, ok? Quando está escrito, pensando bem no sacrifício de Deus para a sua vida. É louvor racional apresentar a sua vida a Ele. Então, louvor, a palavra em si, literalmente significa dar glória e honra a Ele pelas coisas que Ele tem feito para você. Pensando bem no sacrifício que Deus fez para você, é o culto racional, apresentar a sua vida para a glória, exaltação dele antes deste mundo, ok? Então, pelas coisas que ele fez, que combina com aquele versículo 12 que nós lemos agora, pensando no sacrifício, pensando na glória dele, o que ele tem feito para a sua vida. Se você tem dinheiro hoje, glorifica ele, porque ele fez isso para você. Se você está respirando hoje e tem vida, exalta o nome dele, porque você está vivo. Pensando em que Deus tem feito para nós. É racional apresentar nossas vidas em sacrifício a Ele. Louvor, adoração é um pouco diferente. A palavra adoração significa dar glória e honra a Deus, porque Ele é digno, basicamente. Ele é digno. Não importa se você tem dinheiro ou não. Não importa se você está doente ou não. Não importa se sua família está caminhando bem ou não, Pastor John. Não importa. Deus é digno. Ele é Deus. Ele é quem manda no universo, em tudo. Ele é quem criou gente, criou este mundo. Ele é digno de receber glória e honra. Ele é digno de estar exaltado. Então, quando entramos neste lugar, quando estamos em casa, quando nós estamos lá na rua, Ele é digno de receber nosso louvor e adoração. Ele é digno. Ele é digno. Então, nós não obedecemos Ele porque Ele tem feito coisas. Nós obedecemos Ele porque Ele é Deus. Está certo obedecer Ele e viver uma vida correta e certa diante dEle. Nós não só evangelizamos porque Ele tem feito coisas em nossas vidas, nós evangelizamos Ele porque Ele é Deus, Ele é digno de receber nossos louvores em sacrifício a Ele, não importa a situação. Ele abençoe, claro que Ele abençoe. Ele cuida, claro que Ele cuida. Ele faz milagres e transforma, Ele perdoa e faz maravilhas para nós, claro que Ele faz. Mas a adoração não é por causa disso. A adoração é porque Ele é Deus. Não importa a situação. Nós não agimos corretamente com outros só porque eles são bonzinhos. É muito mais fácil quando pessoas são bonzinhos, ok? Mas nós agimos corretamente com eles porque Deus manda, Pastor John. Amém. Evangelizamos pessoas porque nós gostamos dele, ótimo, mas não só por causa disso, porque Deus manda, se eles são chatos ou não. Se eles estão tratando gente mal ou não, nós fazemos estas coisas porque Deus é digno, digno de adoração, digno de obediência. Ele é. Amém? Olha, tem pessoas, quando nós estamos pensando sobre nosso tempo de louvor e adoração na igreja, tem pessoas que conseguem, Pastor John, entrar na presença de Deus, exaltando e glorificando Ele
quando a música está boa. E quando a música não está boa, eles não conseguem. Ok? Estão entendendo onde eu estou indo? Não é sobre a qualidade da música. Quando Moisés e o povo de Israel, quando eu estou pegando um pouquinho de microfonia, eles estão tudo fechado? Okay. Quando Moisés e o povo de Deus, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, ok? E estavam no outro lado. Quando eles chegaram no outro lado, Deus tinha feito maravilhas para eles, né? O mar abriu, eles passaram no chão seco, matou o exército inteiro do Egito para eles conseguirem ter a vitória. Eles tinham muita coisa Deus tinha feito para eles, Pastor John. Quando eles chegaram no outro lado, foi um momento para louvar Deus pelas coisas que ele tinha feito. E a Bíblia descreve o louvor deles naquele instante. A Bíblia fala, as mulheres pegaram pandeiras. Miriam e as mulheres pegaram pandeiras, ok? E Moisés escreveu uma música naquele momento. Não foi uma música que ele estava pensando, planejando, ele só fez alguma coisa naquele momento. E a congregação inteira, o Pastor John, eles começaram a exaltar o nome de Deus em louvor pelo que ele tinha feito, e Deus gostou. E todos eles estavam, uau, maravilhando. A quantidade da música, foi pandeiras só, gente. Só pandeiras. E uma música inventada na hora, mas agradou Deus e abençoou o povo inteiro. Inteiro. Nós temos outro exemplo na Bíblia. Por exemplo, Davi, no tabernáculo. Davi tinha pessoas louvando Deus no tabernáculo, ok? Feito aquele tabernáculo que deu para mover, tinha isso naquela época, que agradou Deus. Era um pouco melhor qualidade, ok? Um pouco melhor qualidade do que só pandeiras. Foi legal, foi ótimo, mas ainda as pessoas entenderam, não é sobre a música em si, é sobre o fato que Deus tem feito proezas para nós, e Ele é digno de receber nosso melhor em obediência a Ele. E depois o que acontece? Salomão chega e eles constroem este templo maravilhoso, lindo, bonito, maravilhoso, gente, cheio de ouro, fantástico. Tinha pessoas do mundo inteiro querendo ver este templo naquela época. Foi uma maravilha mesmo que foi construído por este homem e o povo de Deus. E no dia que eles consagrarem aquele templo, ok? Tinha uma banda, orquestra com 150 trombetas. Só trombetas foi 150. Imagina todos os outros instrumentos que participarem naquele dia. E a Bíblia fala que eles escolheram pessoas que tocarem. A Bíblia fala com arte. Traduzido habilidade mesmo. Habilidade mesmo. Então, tinha pessoas de muita habilidade naquele dia. E a presença de Deus desceu de novo naquele lugar, ao ponto que as pessoas não conseguiram nem fazer as suas tarefas lá dentro do templo, pelo poder que desceu naquele lugar. Mas não foi por causa da qualidade dos instrumentos. Deus desceu com Moisés e a galera e fez milagres só com pandeiras. Deus desceu durante a época de Davi, quando tinha um pouquinho de melhor qualidade. Deus desceu naquele dia, quando tinha uma orquestra maravilhosa, mas não foi por causa da qualidade da orquestra. Aconteceu em cada lugar. Por quê?
Porque em cada lugar tinha um povo entendendo o que é louvor, o que é adoração. É apresentar sua vida em sacrifício a Deus, louvando, adorando, glorificando, exaltando Ele. Por quê? Porque Ele tem feito proezas para nós, gente. Porque Ele é digno de estar exaltado, glorificado, obedecido diariamente. Ele é digno, gente. Então, quando nós entramos neste lugar, eu louvo Deus mesmo, porque eu estava falando com meus pais, meu pai ontem, Pastor John, ele agradeceu orações de você e Dona Wanda, você tinha mandado perguntando sobre, meu pai teve Covid, ok? Foi testado ontem, não tem mais, ele tá livre, graças a Deus. Estou louvando Deus por causa disso. Mas eu comecei a falar com você e eu fui distraído. Eu não tenho notas desta pregação, então. Mas, sim, mas isso foi a distração. Seria expressar o que você tem praticado em louvor e pro seu pai. Amém, ok. Vamos continuar com o assunto. Ok, amém. Gente, quando nós entramos, eu lembro agora, quando nós entramos neste lugar, ok? É um momento, uma oportunidade louvar a Deus, ok? Em obediência. Por que nós cantamos músicas? Por que nós apresentamos a palavra de Deus? Porque Deus é digno, gente. Ele é digno de gente gastar nosso tempo encontrando com Ele, pelas obras e grandezas e maravilhas que Ele tem feito. Ele é digno de gente gastar um tempo diariamente, Pastor John, na palavra de Deus, aprendendo mais sobre Ele, caráter dEle, o que Ele quer, como obedecer Ele com nossas vidas. Ele é digno de receber um tempo de oração. Ele é digno de você parar durante o dia, pode ser de manhã, pode ser durante o almoço, pode ser o dia inteiro, Pastor John, enquanto você está dirigindo o carro, andando de ônibus, quando você está parado em casa, só tirar um momento para louvar Ele, para adorar Ele, para reconhecer as grandezas dEle, o que Ele tem feito na sua vida. Este momento aqui na igreja é um momento para lembrar estas coisas e para louvar, exaltar o nome dEle, mas também, gente, é uma vida diária de se apresentar como um sacrifício a Ele. Isso mesmo é nosso louvor, nossa adoração a Ele, Pastor John. Não é só um instante durante um culto, que é um momento para louvar e adorar. Eu não estou desprezando, está certo? Não estou desprezando os momentos de louvor e adoração que nós temos dentro dos cultos. Eu estou falando, gente, é muito mais do que isso. É uma vida inteira de sacrifício a Deus. É a qualidade da música. É só importante se você não está oferecendo o melhor que você pode. Ok? O tempo de louvor, aqui eu estou falando especificamente sobre isso. Não importa a qualidade da música, se você está apresentando seu melhor. Amém. Ok? Amém. Agora estou falando com a banda, mas mais do que isso. Qualquer coisa que nós fazemos para Deus, devemos oferecer o mais ou menos? Não. Ou devemos oferecer o melhor que nós temos capacidade de oferecer? Ok? Então, a banda tem que ensaiar. A banda tem que passar um tempo de oração, pedindo Deus ungir e dar direção na escolha das músicas, em tudo o que vocês fazem para Deus. Ministério infantil tem que fazer também.
O ministério de som tem que fazer também. Ministério de homens e mulheres faz também. Ministério de evangelismo faz também. Oferece a Deus o melhor que você pode oferecer. Isso é aceitável a Ele. Se é pandeiras, se é uma orquestra pequena, uma banda, se é uma orquestra grande, Ele aceita qualquer coisa, se qualquer coisa é o seu melhor. Ok? Estão entendendo? Eu não estou falando que Ele aceita qualquer coisa. Ele aceita o que é, se é o nosso melhor. Não só na banda, mas em cada coisa que nós fazemos aqui nesta congregação. Em qualquer lugar que nós participamos nas coisas de Deus, ok? Também, mais algumas coisinhas, não vou ficar muito tempo. Tem pessoas que pensam sobre o estilo de música. Quem gosta de um estilo que você gosta mais do que outro? Quem gosta de jazz? Aqui, levanta a sua mão. Eu, ok? Quem gosta de blues? Eu gosto também. Quem gosta de sertaneja? Ok? Tem alguns. Quem gosta de música country? Ok? Como? Ok? Ok. Tem uma variedade de... Quem gosta de música clássica? Ok? Tá bom. Rock, eu gosto de rock e blues, ok? Quando eu falo blues, eu gosto de coisas... Eu cresci nos anos 60, 70, então as coisas daquela época são as minhas favoritas. Ok, estilo é alguma coisa que cada um tem o que te agrada. O estilo que te agrada, ok? Mas, honestamente, quando estamos falando sobre louvor, John, honestamente isso significa bulufos. É só ferramenta para te ajudar. Eu vou te dar alguns exemplos. Eu fui para uma igreja árabe uma vez, lá nos Estados Unidos. Pessoas da Síria. Tem afinação, tem que afinar os instrumentos, ok? Então, todo mundo afinando, você sabe, isso está ruim demais. Tum, tum, tum. Todos os sons, tudo acontecendo para preparar. Depois de afinar, eles começaram, fizeram um concerto inteiro e todo mundo lá, quieto, escutando tudo. Quieto entre as músicas, ninguém batendo palmas, fazendo nada, só assistindo e escutando. Quando terminou o concerto, todos levantaram de pé. E eles começaram a gritar, maravilhoso, foi maravilhoso. E, obviamente, a orquestra estava se sentindo muito bem. Né? Todo mundo em pé, batendo palmas, falando que foi maravilhoso. E eles começaram a gritar, toca a primeira música de novo, toca a primeira música de novo. Então, eles acharam maravilhoso, tocou a primeira música de novo. E as pessoas ficaram lá um pouco confusos. E falaram, não, isso foi a segunda música. Nós queremos a primeira música. Eles estavam falando da afinação. Gostou do tempo da afinação dos instrumentos mais do que as músicas em si. Gente, que loucura! Estilo de música ajuda. Mas não é louvor, não é adoração. Nós precisamos entender, não é sobre a qualidade, não é sobre os instrumentos, o estilo de música, é sobre uma pessoa e uma pessoa só. É sobre Deus. Então, quando nós entramos neste lugar, quando você está fora em qualquer lugar, lembra, louvor e adoração não é sobre o estilo de música, não é sobre a qualidade da música, não é só quando nós estamos num culto,
é uma vida de sacrifício a Ele, exaltando o nome dEle com nosso comportamento, a maneira que nós agimos diariamente, até quando estamos cantando uma música para exaltar o nome dEle. Última coisa, louvor e adoração também não é sobre você e não é sobre eu. Não é. Não é. É sobre Deus. É sobre Ele. Nada mais do que isso. Se é sobre uma outra coisa, não é louvor. Não é adoração. Faz sentido? Então, meu desejo, honestamente, não é tão importante. O estilo de música que eu gosto não é tão importante. Se eu estou entendendo o princípio de louvor e adoração, é sobre uma pessoa e uma pessoa só. É sobre Deus. Nosso Deus, nosso Senhor. E, gente, quando nós podemos entender isso e diariamente estar exaltando, glorificando o nome dEle, obedecendo Ele, porque Ele tem feito coisas maravilhosas para nós e porque Ele é digno de receber nosso sacrifício diário. Gente, quando nós juntamos, Pastor Marcos, para aquele momento enquanto os músicos estão tocando, todo mundo na mesma mente, em unidade, exaltando Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Imagina o poder que vai descer naquele lugar, como desceu sobre o templo quando Salomão e todo o povo, como no dia de Pentecostes, quando eles estavam unidos, exaltando mesmo o nome de Deus, agradecendo Ele pelas obras dEle, pelo fato que Ele é Deus. Imagina o poder que pode descer naquele lugar. E mais maravilhas vão acontecer. Deus é maravilhoso, gente. Eu sei que provavelmente pelo menos o pastor Marcos, mas alguém já ouviu falar de Ron Kenoly? O cantor de louvor, ok? Ron Kenoly, ele cantou com o que foi... quem conhece o Hillsong, ok? Quando o Hillsong iniciou em 1980, mais ou menos, Ron Kenoly, ele era também um dos cantores principais mundialmente conhecido. Eu sei que 1980 foi antes de alguns de vocês até nascerem, nascerem fisicamente ou em Jesus. Mas Ron Kenoly foi um cara extremamente conhecido. Ele era como o Hillsong naquela época, é hoje em dia. Muito conhecido, muito conhecido. Seria como alguém falando sobre Ana Paula Valadão ou o André Valadão, bem conhecido. Ron Kenoly foi um cantor secular. Ele foi criado na igreja, mas nunca mesmo tinha se entregado para Deus. Quando ele era um jovem adolescente, ele saiu para fazer o que ele quis fazer, que era virar um cantor profissional. E ele começou a ter sucesso. Algumas das músicas dele eram no top 40, 50 músicas tocadas nos Estados Unidos naquela época. Ele estava crescendo, começando a estar conhecido como um cantor secular. Neste período, foi para um culto, encontrou com Jesus e se entregou completamente para Jesus Cristo, completamente. Foi fantástico. Ele tomou uma decisão: não quero cantar mais secularmente, eu quero cantar para Jesus, eu quero fazer parte da igreja. E ele fez naquela época era fita cassete, entende? Então, quem não sabe o que é um fita cassete? Alguém? Não? Você sabe o que é um que? Sabe? Ok, tá bom. Quem sabe o que é um 8-track? Alguém?
Quem não sabe que é um 8-track, levanta sua mão. Ok. Era entre o LP e o fita cassete. Era basicamente, era como um fita cassete, mas desse tamanho. Ok? Enorme. E tinha coisas no carro para jogar ele lá dentro como fita cassete, mas é outra coisa. Mas o Ron Kenoly fez uma fita cassete e ele começava a mandar para igrejas, falando, eu gostaria de ir fazer concerto ou ministrar. Ninguém, Pastor John, respondeu. Nenhuma igreja. Mandou centenas de fita cassete para igrejas diferentes, de todos os tipos e tamanhos. Ninguém querendo o Ron Kenoly tocar na igreja deles. Mandou para empresas que faz... qual a palavra? Gravadoras, sim. Mandou para gravadoras evangélicos para ver quem gosta de fazer. Isso é um cara que estava fazendo sucesso secularmente. Estava em crescimento, ninguém querendo fazer nada com ele na área evangélica. O cara ficou deprimido. 1 ano tentando, nada, nenhum lugar para ministrar, nenhuma oportunidade de gravar, nada. Acabou. Ele estava começando a sentir uma tentação, voltar e fazer outra coisa. Um dia ele foi para uma igreja pequena, igreja quadrangular, perto da casa dele, e pediu o pastor deixar ele entrar e tocar o piano. Ele entrou lá, ele começava a tocar o piano e louvar Deus. Naqueles instantes, Deus revelou para ele que não é sobre você, Ron Kenoly. Não é sobre seu talento, não é sobre suas habilidades, é sobre uma pessoa e uma pessoa só, é sobre Deus. Ele tomou uma decisão naquele dia, eu li alguma coisa que ele escreveu, ele falou lá, eu tomei uma decisão, eu não vou cantar para mim mais, eu não vou cantar para meus irmãos em Cristo mais. Eu não vou cantar porque um pastor me pede ou não me pede. Ele falou, eu vou cantar para meu Deus. E só para meu Deus. Quando ele tomou esta decisão e entendeu mesmo, isso não é sobre mim, isso é sobre Jesus, isso é sobre Deus, totalmente 100%. Um sacrifício a ele, se é cantar, se é evangelizar, se é trabalhar com crianças, se é fazer isso, aquilo, cuidar da sua família, você faz para Deus, porque ele faz maravilhas para nossas vidas e ele é digno de receber nosso melhor. Quando o Ron Kenoly reconheceu este fato e tomou esta decisão, instantaneamente as portas começaram a abrir para ele. Um após o outro. Virou o líder de louvor evangélico, na época dele, mais forte do que qualquer outro líder no mundo. Porque ele reconheceu um fato. Louvor. Ele já tem estado no Brasil, realmente. Realmente, várias vezes no passado. Hoje em dia ele está pastoreando, então mudou um pouco do que o chamado dele. Ele não é mais um líder de louvor, ele é um pastor hoje em dia. Mas foi Deus que mandou ele fazer isso. E, entendendo, não é sobre você, Ron Kenoly. É sobre eu e minha vontade. Ele aceitou e foi para virar um pastor. Gente, louvor extremamente importante. Adoração extremamente importante. Mas precisamos entender, não é só uma música evangélica, não é só uma canção, é um sacrifício vivo a Ele da sua vida. Durante o tempo de cantar na igreja, durante o tempo de cantar fora, durante o tempo de trabalhar com crianças, durante o tempo de evangelizar, durante o tempo para cuidar da sua família, oferecemos nosso melhor em sacrifício a Ele, no seu trabalho e serviço, ok?
oferecendo o seu melhor. Por quê? Porque Ele tem feito maravilhas na sua vida e porque Ele é digno de receber nosso melhor. Amém. Quando entendemos isso, Amém. imagina o que Ele vai fazer no meio do povo dele aqui. Amém? Amém. Amém. Então, sai deste lugar e em louvor a Ele, oferece o seu melhor em tudo que você faz, ok? Para a glória. E quando você volta para cá, oferece o seu melhor a Ele em sacrifício, porque Ele é digno, porque Ele tem feito maravilhas para nós. Amém? Amém. Amém.